E outra ferramenta que a gente vai ver na sequência são o curves, né, as curvas. Abrir uma imagem. Essa é outra imagem minha, feita na época dos protestos em São Paulo. Policial parado atrás desse muro grafitado lá na Avenida Paulista. E vamos abrir curvas. Imagem, ajuste, curvas. Ou o atalho de teclado que está aparecendo ali, Ctrl M. Se eu venho aqui direto pelo teclado, Ctrl M, apareceu. Aqui ele mostra já um pouquinho diferente, né? Tem essa, não é só um ajuste linear, né? Como eu posso fazer aqui, que é a mesma coisa que o Levels, mas é um ajuste tridimensional. Dá um Alt, só aparece reset aqui só para voltar ao padrão. Principal uso que a gente vai fazer dessa ferramenta curvas é para clarear e escurecer uma imagem. Quero clarear, eu vou clicar aqui nessa linha e puxar para minha esquerda. Pronto. Aí você fala, pô, lá no deu uma fuçada, né, usando lá no Levels, e lá tinha, ó, entre a setinha preta e a setinha branca, tinha uma setinha cinza que eu consigo clarear e escurecer também. Verdade, quer ver? Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Ctrl L, Levels, olha lá, tem uma setinha cinza no meio. Com essa setinha cinza eu consigo clarear ou escurecer. Mas a desvantagem é que eu não consigo aqui clarear uma área escura ou clarear uma área clara separadamente. Ele dá um ajuste muito cru, muito batido, né, de clareamento. E pelo curvas, Ctrl M, eu posso pegar, clarear mais o que está escuro. Lembra que aqui embaixo, na esquerda, é escuro, aqui em cima, na direita, é claro. E não clarear tanto a parte clara. O antes e o depois. Ou eu posso clarear minha imagem em geral, o antes, o depois. Posso clarear aqui a parte mais escura da imagem, escurecer a parte mais clara, antes e depois. Eu tenho todo esse controle. Para arrancar algum ponto desse de marcação, que se você vai clicando, você começa a colocar vários, é só clicar e arrastar eles para fora. Então eu posso clicar bem no meio e só dar uma clareadinha básica aqui, ó. Se quiser um ajuste mais fino, você vai ver que é bem sensível esse comando. Ó, nota que está mexendo. Eu estou usando as setas do meu cursor, do meu teclado. Para cima, para baixo, para direita ou para esquerda. Então, com a ferramenta de curvas, é uma ótima ferramenta para a gente usar para clarear ou escurecer uma imagem. Final, eu dei um OK. Vou vir aqui no histórico, antes e depois. Já bastante diferença na minha imagem. Vamos olhar mais uma. Pegar essa foto da Natasha. Ela fez também no dia da saída fotográfica para a represa do Sistema Cantareira, que nós fomos fotografar. Aqui dá para ver como o nível da água está absurdamente baixo. Ela fez a foto de onde era um pier, onde tinha esse monte de boia colorida, para os barcos que vinham aqui atracar não baterem aqui na direita, onde a terra era mais rasa. Mas a profundidade era muito maior. Antes a água chegar aqui onde foi feita essa foto, você estaria coberto com água. Dá para ver também no outro lado, a margem, onde chegava a água, uma aproximada, e onde ela está. Eu dei uma medida com o GPS nesse dia, mais de 20 metros de profundidade. Mas vamos falar da foto. A imagem está legal, mostra bem como que a represa está baixa, a terra craquelada, o pier, só que essa imagem está
acho que um pouquinho clara demais, acabou ficando um pouco lavada as cores. Posso abrir as curvas, imagem, ajuste, curvas, ou ter o atalho Ctrl M, posso dar uma escurecida. Lembra, para baixo ou para a esquerda é escuro, para cima e para a direita é claro. Então vou clicar na linha que está aqui no meio do gráfico e arrastar ela para a direita, para baixo. Olha lá, dá um OK. Já ficou um pouco mais agradável a imagem, que estava muito clara, aqui já deu uma escurecida. E a partir disso, continuaria os meus ajustes na imagem. Um outro exemplo de imagem. Uma outra imagem minha, essa feita na Bolívia, e um safari fotográfico que eu organizei para lá já faz tempo, foi em 2006. Também está uma imagem bonita, bastante detalhe, né? Uma festa tradicional com as cholas lá no centro de La Paz, mas a imagem está escura. Vou lá, imagem, ajuste, curvas ou Ctrl M e posso dar uma clareada na minha imagem. Clareei, nota que eu fui arrastando para a minha esquerda. Já estou com muito mais informação, muito mais detalhe do que eu tinha antes. Aqui antes e depois. E só cuidado para não confundir o uso do curvas com níveis, o levels. O levels a gente usa para achar ponto de branco e ponto de preto na imagem, os pontos de extremo. E o curvas a gente usa para clarear ou escurecer os tons médios. Na prática mesmo, quando eu vou ajustar uma imagem, posso pegar essa como exemplo, eu abro níveis, levels, acho ponto de preto, essa imagem já está com bastante, vou achar aqui um pouco de branco, posso clarear um pouquinho mais, achei o ponto de preto e branco. E agora, para os tons médios, aí eu vou em curvas e clareio a minha imagem. Então, como ela estava antes, ajuste de níveis, ajuste de curvas, antes e agora depois do ajuste. Antes e depois. Então lembrar, os exemplos que eu estou passando, por isso é interessante o que eu falo bem no comecinho, de seguir o curso na sequência. Aqui eu estou mostrando mais isoladamente cada ferramenta, né? Que nem aqui eu estou falando do curvas. Mas nesse exemplo eu já mostrei que o curvas é legal eu usar depois de levels. Então, abro minha imagem, ajuste de levels, ajuste de curvas. Aí eu já tenho bastante mudança na minha imagem, um ajuste que eu posso fazer em poucos segundos, bem simples. E além disso, você pode usar o curvas para uma outra função. Pegar essa imagem aqui do Paulo Sérgio, me mandou por e-mail também, outra colaboração, agradeço também pelo envio. Vamos abrir aqui, curvas, Ctrl M. Eu posso usar para clarear, a imagem já está clara, vai clarear demais, vai estourar, noto até meu histograma aqui em cima, como ele encostou na direita. Posso escurecer, a imagem, o histograma ficou mais para a esquerda, mas eu posso também usar para mexer o contraste da minha imagem. O que é o contraste? Aumentar, clarear a área clara, escurecer a área escura. Se eu clico na minha imagem, olha lá, está aparecendo aquela bolinha, que é a área onde está aquela tonalidade. Ó, aqui são áreas bem claras, então está bem em cima na direita. Tons médios, está mais para o centro do meu gráfico, e os tons mais escuros para baixo. Então, como que eu faço para aumentar o contraste de uma imagem? Clareando as áreas claras e escurecendo as áreas escuras. No gráfico,
clico aqui em cima, arrastei um pouquinho para cima, então clareei as áreas claras, e aqui embaixo, clico para baixo, escureci as áreas escuras. Então o meu histograma fica com esse aspecto de S, onde a parte de cima do S é onde eu clareei minhas áreas claras, e a parte de baixo é onde eu escureci as áreas escuras. E com isso, uma imagem que antes estava meio apagada, né, meio sem detalhe, já fica uma imagem que começa a chamar minha atenção. Então, recapitulando a ferramenta curvas, eu vou usar ela para clarear e escurecer a minha imagem, os tons médios, e posso usar também para mexer no contraste. Inclusive, para contraste, vou voltar aqui para a minha imagem aberta, entrei lá em curvas, tem alguns presets aqui em cima. Se eu clico aqui, olha lá, para mudar minha imagem para negativo colorido, processo cruzado, escurecer, aumentar o contraste, clarear, contraste linear, médio contraste, negativo, forte contraste. Então, se eu seleciono, por exemplo, contraste forte, olha lá, ele já desenhou uma curva bem mais acentuada do que eu tinha feito antes, e o contraste na minha imagem, se eu clicar aqui no preview para antes e depois, olha a diferença. Vê o linear contrast. Olha lá, já é um contraste bem sutil. Então você pode começar a partir de alguma dessas ferramentas. Aqui, ó, hein? Aumentar o contraste. Contrastou bastante também. Então eu poderia vir aqui em linear contrast, deu um contraste fraquinho. Aí agora eu clico aqui e faço um ajuste mais pessoal do que eu quero. Então, a gente usou primeiro uma ferramenta, e agora a ferramenta Levels, e agora usou curvas.